Olá, meus queridos, paz e graça a todos vocês. Sejam bem-vindos ao nosso canal. Para você que não me conhece, eu sou o Rodrigo Alencar, da Alfabetização Bíblica Online, onde ensino pessoas adultas a ler e escrever de uma forma natural e sem gramática. Esse vídeo de hoje é dando continuação no nosso estudo, nas nossas pré-aulas para a Escola Bíblica Dominical. Essa lição, essa revista é do terceiro trimestre, nós estamos em 2021, e o título dessa lição é o Plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação. As correções e ensinamentos divinos no período dos reis de Israel. Essa lição, essa revista, é estudo bíblico da CPAD, estudo para adultos, e agora nós alcançamos também a lição de número 11, que tem o título O Reinado de Ezequias. Essa lição vai ser aplicada no dia 12 de setembro de 2021 e você nos acompanha aí. Você está no nosso canal, Alfabetização Bíblica Online, Rodrigo Alencar. O texto dessa lição se encontra no livro de 2 Reis, no capítulo 18, versículo 5, está escrito assim: No Senhor, Deus de Israel, confiou, de maneira que, depois dele, não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Olha só, na verdade prática, diz o comentarista, Deus sempre ouve e guarda os sinceros de coração, que obedece e procura agradá-lo. Então isso é a verdade, que Deus sempre ouve e guarda os sinceros de coração. Prosseguindo com o nosso estudo, nós vemos aqui os versículos-chave para a leitura bíblica em classe, se encontra no livro de 2 Reis, no capítulo 18, versículo de 1 a 3, versículo 13, versículo 28, versículo 29, também no capítulo 19, versículo 1, versículo de 5 a 7, versículo 15, versículo 16, versículo 20, versículo 21. Nós não vamos estar lendo o texto para que o vídeo não fique muito longo, mas que você esteja lendo na sala de aula com seus alunos, que o seu Deus venha te abençoar, te dando graça, força, sabedoria e entendimento em nome de Jesus. O objetivo geral dessa lição, queridos, é asseverar que o Senhor ouve a oração dos que temem. Então o Senhor ouve a oração dos que temem a Ele. Olha só, os objetivos específicos são 3. Então, são 3 os pontos que nós vamos abordar nessa lição. E o primeiro tópico, apresentar o íntegro reinado do rei Ezequias. E o segundo tópico, sinalizar as afrontas de Senaqueribe. E o terceiro tópico, registrar o fim de Senaqueribe. Então, nós vamos prosseguindo com o nosso estudo. Nós vemos aqui, no ponto central, diz o comentarista, somos honrados pelo Senhor, sempre que permanecemos fiéis e tementes a Ele. Então, nós somos honrados pelo Senhor. A palavra de Deus diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Quando nós nos esforçamos para conhecer o Senhor, para buscar o Senhor, então essa é a alegria do Senhor. Então alegramos o nosso Deus. Amém, queridos? Na introdução diz o comentarista que o reinado de Ezequias foi um dos melhores de Judá. Seu governo foi reto, justo, honesto e agradável aos olhos do Senhor. Ele fez importante reforma no culto e na adoração a Deus. A partir da destruição dos ídolos de Judá, reestruturou todo o sistema religioso, o que culminou num grande avivamento para o povo de Deus. Olha só o que o rei Ezequias fez então. O primeiro tópico, o justo reinado de Ezequias. No primeiro subtópico, um rei reformista, né? Por que ele fez grandes reformas? Porque ele agradava o Senhor. Ezequias instaurou uma ampla renovação espiritual do povo de Deus em Jerusalém. Reuniu os sacerdotes e os levitas e lhe propôs uma nova aliança com Deus. Então o povo estava distanciado do Senhor ali, e Ezequias então veio fazendo essa renovação, trazendo o povo para perto do Senhor. Segundo Crônica 29, versículo 4 ao 11. Esta aliança incluiria uma reforma radical no comportamento e na espiritualidade do povo. O rei mandou destruir os altares pagãos, reabrir as portas do templo, restabelecer as ofertas e os sacrifícios e restituir os ofícios sacerdotais e ainda celebrar a Páscoa. Então toda essa reforma foi o rei Ezequias, né? Trouxe o povo, restituiu o trabalho ali sacerdotais, os ofícios, né? Celebraram o Páscoa e voltaram a entregar o dízimo ali e as ofertas, né? Assim o rei Ezequias
tinham um coração disposto a fazer a vontade de Deus no reino de Judá. Então isso aqui era no reino de Judá, o reino do sul. E Ezequias então fez tudo para agradar o Senhor. Por isso ele reuniu os sacerdotes, demais levitas, lideranças para reconhecer o verdadeiro estado pecaminoso da nação, segundo a Crônica 29, versículo 4 ao 11. Então, ele reuniu os levitas ali, os sacerdotes, o povo, né, os anciões ali, para mostrar para eles como que estava o pecado do povo ali em Israel. Ezequias tinha um coração aquebrantado e por isso foi reformista, tinha um coração quebrantado, voltado para o Senhor. No segundo subtópico, a purificação dos lugares sagrados, porque também, agora quando eles voltam ali, eles vão santificar, né, os lugares ali, purificar os lugares onde não estava mais fazendo adoração a Deus, mas a outros deuses. Com a convocação de Ezequias, os sacerdotes e os levitas se reuniram e se prontificaram ao purificar e a santificar a casa do Senhor. Segundo a Crônica 29, versículo 3 e 5. Então veja só, retiraram e jogaram fora todas as coisas impuras que estavam no templo e restabeleceram o culto e o sacrifício conforme a lei de Moisés, segundo a Crônica 29, 18 e ao 21. Então, queridos, eles aqui fizeram, né, essa reforma e ali estabeleceram o culto e o sacrifício conforme que estava na palavra do Senhor. A purificação foi tão completa que no relato do segundo livro de Crônicas, capítulo 29, versículo 18 e 19, a palavra todos é repetida várias vezes no texto. Nada ficou de fora. Então, tudo foi purificado ali, né, com essa reforma. Então, no terceiro subtópico, adoração nacional. E olha só, ele proclamou também uma adoração a toda a nação ali. Não foi só as tribos, o povo ali, né, de Judá, não. A fim de estabelecer o culto a Deus, Ezequias convocou os maiorais da cidade para estar na casa do Senhor. Segundo a Crônica 29, versículo 20. Ali foram oferecidos diversos sacrifícios para a reconciliação de todo Israel. Que lindo, queridos! Nós vemos aqui, foi nesse momento de muita comoção que o rei, seus assessores e toda a congregação de Israel se prostraram diante do Senhor. Segundo a Crônica 29, versículo 28, versículo 29. Que cenário maravilhoso! Uma nação inteira se prostraram adorando aquele que é digno de toda honra, glória e louvor. Então, queridos, veja que maravilha. O povo se voltaram ali ao Senhor e a nação toda se curvaram e adoraram ao Senhor Deus. Tudo porque um rei, um homem só justo, né, fez com que o povo voltasse, né, à adoração ao Senhor. Além de toda a reforma, Ezequias também mandou celebrar a festa da Páscoa. Olha só, isso não estava acontecendo mais, que há muito tempo não se via. Segundo a Crônica 30, versículo 1. Todos foram convidados a participar, inclusive as tribos do norte. Olha só, todos foram convidados a participar, inclusive as tribos do norte, que eram as 10 tribos lá do norte em Israel. Houve um grande ajuntamento de pessoas, olha só, em Jerusalém. Depois, Ezequias e os sacerdotes e os levitas oraram pela cura e a santificação do povo, segundo a Crônica 30, 27. E continua dizendo, a convocação do rei Ezequias ao povo para a santidade e adoração a Deus e amplas reformas espirituais ocasionou um dos maiores avivamentos do Antigo Testamento. Então, aqui aconteceu um dos maiores avivamentos. O que nós aprendemos? O que é um avivamento? É quando o povo volta para a palavra do Senhor, volta para Deus. E houve um impacto espiritual tão grande que, ao voltar para casa, o povo destruiu as estátuas dos falsos deuses, rompeu com a idolatria. Deus ainda levanta os líderes para promover verdadeiras reformas espirituais. Então, o povo, foi tão grande o impacto que o povo recebeu ali do Senhor, que quando eles voltaram para suas casas, né, para a sua cidade, onde tinha uma imagem ali de escultura, eles foram
quebrando e romperam com a idolatria. Síntese tópico 1, o resumo tópico 1. Quando nós voltamos para Deus, as mudanças de comportamento e atitude são inevitáveis, pois a sua santidade nos constrange. Queridos, quando nós voltamos para Deus, olha só, o nosso comportamento e atitudes são inevitáveis. Por quê? Porque a santidade, o amor de Deus nos constrange. Segundo tópico, Senaqueribe invade Judá. Agora o rei Senaqueribe vai invadir agora Judá com o rei ali, o rei Ezequias. Primeiro subtópico, as ameaças de Senaqueribe. O Império Assírio estava em franco crescimento. Ele havia invadido várias nações do Oriente Médio. Inclusive, veja só, Israel, que fora levado para o cativeiro. 2 Reis, capítulo 18, versículo 11, versículo 12. Então, olha só, o rei da Síria aqui tinha tomado muitas nações, né? Invadido várias nações do Oriente Médio, inclusive Israel foram levados ao cativeiro. E agora eles vêm também querer invadir agora Judá, onde tinha um rei que nós não podemos esquecer, um rei justo, né? Segundo a Reis 18, 11 e 12. Agora, Senaqueribe, rei da Síria, achava, né, que poderia fazer o mesmo com Judá. Foi então que resolveu expedir seu poderoso exército para sitiar Jerusalém e ameaçar o rei Ezequias, visto que ele havia se rebelado contra o governo assírio. 2 Crônica 32, versículo 1. Então, veja só que aqui o rei Ezequias ele tinha se rebelado para não pagar os impostos que eles queriam e nem queria fazer essa aliança com eles, e agora eles vêm sitiar aqui para tomar também, invadir Judá. Veja só, durante o cerco a Jerusalém, Senaqueribe, por meio dos seus oficiais, usou como estratégia intimista a difamação de Ezequias e o afrontamento da grandeza de seu Deus. Segundo a Crônica 32, 10 ao 15. Então, o rei Senaqueribe, da rei da Síria, o que ele fazia? Ele mandava ali para poder intimidar com palavras, né, para ver se intimidava ali o rei Ezequias, dizendo que o rei Ezequias, que o Deus do rei Ezequias não ia livrar ele, que o rei Ezequias não era mais poderoso do que ele. Veja só, como o seu propósito era abalar o moral do rei e do povo, todas essas injúrias foram pronunciadas em hebraico. E eles pronunciaram aqui em hebraico para que o povo viesse ficar ainda mais, né, assombrado ali, porque não dava para entender direito o que eles estavam falando. Tinha que outra pessoa trazer a tradução. Então o pessoal ficava mais curioso, porque ali falava em outra língua e outra pessoa tinha que traduzir. Segundo subtópico, o temor do rei Ezequias. Ele era um homem de Deus? Sim. Ele temia o Senhor? Sim. Mas aqui também ele temeu as ameaças, né, do rei Senaqueribe. As ameaças dos assírios pasmaram Ezequias e o medo se espalhou por toda a corte de Judá. Segundo Reis 18, 37, 19 e versículo 1. O que levou o rei a consultar o profeta Isaías. Isaías 37, versículo 1, versículo 7. E aqui o rei Ezequias consultou ali também ao profeta, o profeta Isaías. Olha só. E a palavra dele foi de vitória para o povo de Deus. Então, Isaías trouxe ali uma palavra de vitória. O Senhor mandou uma palavra poderosa ali para o rei Ezequias, né? Confortando ele ali. Aqui aprendemos que a obediência a Deus não é sinônimo de ausência de problemas e enfrentamentos. Entretanto, a mão protetora do Altíssimo nunca deixa seu povo desamparado. Então, problemas, né, enfrentamentos nós vamos ter, mas a mão poderosa do Altíssimo não deixa o seu povo desamparado. Isso nós cremos, nós confiamos no Senhor. Síntese do tópico 2, o resumo do tópico 2. Nosso inimigo não tem nenhum poder sobre nós. Todas as suas pretensões passam pelo crivo e a aprovação do Senhor. O inimigo, mesmo se ele for nos afrontar, mas ele tem que passar pelo crivo do Senhor. O Senhor tem que permitir que eles venham nos afrontar. Amém, querido?
Terceiro tópico, a oração do rei e o livramento do Senhor. Primeiro subtópico, a oração confiante do rei Ezequias. O rei Ezequias, então, aqui, ele fez uma oração confiante que o Senhor ia dar a vitória. Para intensificar ainda mais, olha só, suas estratégias do medo, o rei assírio enviou cartas atrevidas e ameaçadoras ao rei Ezequias. Segundo a Crônica 32:17. Então nós vemos que o rei Senaqueribe, ele manda mais outras estratégias, mandando carta, né, aqui para afrontar a ameaçadora, para ameaçar o rei Ezequias. Então nós vemos que o rei da Síria tentando intimidar aqui o rei Ezequias, falando que Deus não ia livrar ele, e agora ele manda também uma carta aqui, né, ameaçadora. Olha só, a mensagem exigia a redição de Jerusalém, mandando na carta que ele se rendesse, que ele entregasse ali, né, o reinado ali. Mas o rei de Judá apresentou essas cartas diante do Senhor e orou fervorosamente. Isaías 37, versículo 14 ao 20. E agora ele pegou essas cartas que o rei Senaqueribe tinha mandado, pedindo que ele se rendesse, e ele pegou a carta e apresentou ao Senhor e orou fervorosamente, e o Senhor confortou ali ao rei Ezequias. Nessa oração, Ezequias agradeceu a Deus e declarou sua soberania sobre tudo e todos. Olha só, então nessa oração que ele fez, apresentando ali a carta, e ele, né, declarando ali já a vitória e a soberania de Deus, do nosso Senhor, sobre tudo e sobre todos. Vê só. E apresentando as afrontas de Senaqueribe, pediu ao Eterno que o livrasse daquele ímpio. Então ele orou aqui e pediu que o Senhor... Então ele orou aqui e pediu que o Senhor viesse livrar, né? Ele livrar o povo ali, né, desse rei ímpio, né, que era o rei Senaqueribe, o rei da Síria. Segundo subtópico, Deus conforta o rei. Deus usou o profeta Isaías para confortar o rei Ezequias e mostrar que estava com ele. Então Deus usou o profeta Isaías e mandou a mensagem de conforto, né, para o rei Ezequias, falando que estava com ele, né? Assim Deus está conosco, meus queridos. O Senhor disse que tinha ouvido a oração do rei a respeito do atrevimento de Senaqueribe. Isaías 37, versículo 6, versículo 7, versículo 21, versículo 22. Queridos, a gente vê aqui na palavra do Senhor como se Deus está falando ali com um amigo. Na verdade é um amigo, né? Isso é muito bonito. E assim ele faz com a gente também. Aquele ímpio havia afrontado e blasfemado do verdadeiro e único Deus naquela mesma noite, sem que Ezequias usasse qualquer arma, o Senhor dos Exércitos lhe deu o livramento. Olha só, ele não precisou, o rei Ezequias, de usar nenhuma arma ali. Não precisou de pegar nenhuma arma para lutar contra aquele povo. Um anjo do Senhor foi enviado por Deus e matou de uma só vez 185 mil assírios. Matou, olha só, um anjo só matou 185 mil soldados do rei assírio. Segundo a Crônica 19:35. O fim de Senaqueribe não poderia ser mais trágico. Foi assassinado pelos próprios filhos. Olha só o que aconteceu, né? Tudo aquilo que o rei Senaqueribe fez de mal, né, desobedecendo a Deus, tudo aquilo veio contra ele, acabando o final dele, os próprios filhos matando ele. Segundo a Crônica 32, versículo 21. Síntese do tópico 3, o resumo do tópico 3. Aquele que ousa afrontar o Senhor Deus é severamente castigado. Então não ouse, né, ninguém afrontar o Senhor Deus. Nós vemos aqui o apóstolo Paulo, quando ele ia afrontar a igreja do Senhor ali, mas ali aconteceu para o bem. O apóstolo Paulo então reconheceu que não tem como lutar contra o seu Deus. Ele diz lá que dura coisa é recalcitar contra os grilhões, é querer enfrentar o Senhor. Deus nunca perdeu uma batalha, e Deus, esse é o Deus que nós servimos, o nosso Deus nunca perdeu uma batalha.
Então terminamos aqui a lição de número 11. Fica aqui meu abraço, meu carinho a todos vocês. Quero despedir dos irmãos como Moisés despediu o povo ali no deserto. Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre ti o teu rosto e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Paz, queridos!